A paz do Senhor, que todos possam ter tido um dia abençoado e que todos possam ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. Eu quero pedir que aquelas pessoas que não são inscritas, se puder estar se inscrevendo, né, para você estar ouvindo a palavra de Deus. E aquelas pessoas que já foram inscritas, se puder estar compartilhando os vídeos para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Eu já fiz um vídeo, né, falando sobre a coluna, né, a coluna de fogo e sobre a nuvem, a coluna de nuvem que guiava o povo de Israel, né, quando eles estavam no deserto. Então, a nuvem e a coluna de fogo simbolizavam a presença de Deus, né, simbolizava assim que o Senhor simbolizava a presença de Deus, era um símbolo. Então, a nuvem com a coluna de fogo era um símbolo para mostrar que o Senhor nunca os deixou. E agora, eu quero estar lendo aqui no Êxodo 14, a partir do versículo 21, que fala assim, ó: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Então chegou o grande momento, né? Porque eu falei para vocês que primeiro teve aquela simbologia, né? Teve o caminhar deles, né? Pelo deserto. E aí chega o grande momento. Sabe o que eu fico imaginando? Eu acho muito lindo os milagres que o Senhor, eu não vou falar que ele fazia naquela época, porque eu acredito que o Senhor faz milagres ainda. Só que ele não vai fazer milagres pra gente, tipo assim, ó, ele vai, vamos supor, eu vou ali no rio, ele vai abrir o rio pra mim me passar. Porque a abertura, a travessia do Mar Vermelho, foi um momento específico, foi o que o povo estava passando e o que o povo precisava naquele momento. Então, eu mesmo tenho muita vontade, eu sempre peço para o Senhor, Senhor, eu tenho vontade que o Senhor realize um milagre na minha vida que seja do teor da Bíblia. Que teor? Que seja aquele teor assim, ó, que não tem nada, gente, que você vê assim, ó, não tem jeito para mais nada. E aí acontece aquilo, porque aí eu vou saber que foi Deus, entendeu? Porque não tem como, é igual a travessia do Mar Vermelho, igual eu falei pra vocês, né? Que não adianta a gente querer achar, por exemplo, que o Senhor vai abrir o mar pra mim, eu vou chegar ali no mar ali, vou lá no Nordeste ou nas praias, vou querer que o Senhor abra. Não, por quê? Porque não tem pra que o Senhor abrir o mar. Né? Por quê? Porque não tem necessidade. Aquele povo chegou até o mar e não tinha por onde eles passarem. Então ali foi um milagre, o Senhor teve que fazer esse milagre da abertura, né, do Mar Vermelho. Então por isso que determinados milagres, às vezes tem pessoas, gente, que fica pedindo milagre para Deus, mas fica pedindo igual, tipo assim, eu queria que o mar abrisse, eu queria, sabe, eu queria ficar na cova dos leões e não acontecer nada comigo. Gente, milagre vai acontecer com você de acordo com a sua vida, com o que você precisa, com a tua necessidade. Qual que era a necessidade daquele povo, do povo de Israel? Eles chegaram até o mar, não tinha saída, não tinha por onde eles irem. Porque se eles voltassem para trás, o que ia acontecer? Os egípcios estavam tudo atrás deles. Né? Então não tinha como eles voltarem. E o que eu acho mais bonito também nessa passagem, antes deles atravessar o mar, porque aí eles começaram, quando eles chegaram diante do mar, até Moisés começou a ficar desesperado, o que nós vamos fazer agora? E o Senhor falou, fala para o meu povo marchar para não terem medo e você estende o seu cajado no mar. E antes disso, como os egípcios já estavam atrás do povo de Israel, o que eu acho lindo isso, que o Senhor colocou, né, porque já tinha coluna de fogo, o Senhor pegou a coluna de fogo para impedir com que o povo, porque até o povo passa, vocês imaginam, sabe quantas pessoas tinham ali? Tinha mais de 5.000 pessoas, fora as crianças e mulheres, ali era só 5.000 homens. Agora você imagina, né? Imagina que povão, sabe, passando, atravessando, não ia dar tempo do povo atravessar. Então, assim, para
para que não os egípcios pegassem o povo de Deus, no momento antes de abrir, o Senhor coloca a coluna de fogo. Então não tem jeito dos egípcios passar. Então assim, eu fico imaginando, gente, como que deve ter sido lindo esse milagre. Deve ter sido muito bonito, né? E aí Moisés estende o seu cajado. Lembrando que quando ele estende, às vezes a gente vê filmes, né, que logo quando ele estende já acontece aquela divisão das águas. E na realidade a própria Bíblia fala que foi uma noite inteira. Então quando Moisés ele pegou o cajado e lançou, o mar não se dividiu de uma vez. Ele foi aos poucos, as águas foram indo, foi uma noite inteira, uma madrugada inteirinha, para depois o mar se dividir certinho, ficar em terra seca, e o povo passou. E enquanto isso, a coluna de fogo estava lá impedindo os egípcios de vir atacar o povo de Israel. Então, fica com essa palavra. O Senhor, Ele é fiel. Se você está precisando de um milagre, saiba que faça o que tiver ao seu alcance. O que não tiver, deixa que Deus faça. Deixa Deus fazer. Porque no momento certo Ele vai fazer o milagre na tua vida, né? Eu não tenho medo. Tem muita gente que fala assim, mas você não tem assim, meio medo de ficar pedindo milagre para Deus? Porque às vezes você pede milagre e a gente passa por muita prova. Eu falei, assim, lógico que a gente fica meio assim, né, com as provas. A gente não gosta, a gente chora, a gente grita, a gente fica desesperado. Mas eu não me importo, porque eu ainda espero que o Senhor dos Exércitos, Ele vai realizar um grande milagre na minha vida, que eu vou falar para é só o Senhor, porque não tinha jeito de homem nenhum fazer, né? Então, que essas palavras possam ter falado com você, e lembre-se que o Senhor dos Exércitos ainda realiza milagres, amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.